Mano, banco de vidas. Eu vou tentar conseguir. Você ainda tá usando o Google ou qualquer... Isso! Urso roxo! Nosso irmão, velho. Simbora! Vou chamar esse deserto de outra forma do nome. Vai ser Luke. Sim, o nome do deserto é Luke. Já não salvei, não. Eu não salvei, não. Mano, meu homem. E aí?